Muito boa tarde, companheiros. Iniciando mais um Jornal das 5 aqui pela Causa Operária TV. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Ajude a divulgar e aumentar o alcance da nossa empresa independente e revolucionária. Torne-se também membro do canal. Ajude a financiar e sustentar essa atividade, que depende em grande medida do apoio dos nossos telespectadores, né? Não conta com nenhum tipo de financiamento empresarial. E é uma atitude, uma iniciativa totalmente independente e revolucionária. Eu me chamo Lô Monteiro, falo diretamente aqui do Rio de Janeiro, e do outro lado está comigo o companheiro Vinícius, também aqui do Rio. Vinícius, dê seu boa tarde para os nossos companheiros que estão aqui nos acompanhando. Boa tarde, companheiros e companheiras, telespectadores da Causa Operária TV. É um prazer estar de volta aqui a mais um J5, depois de aí um tempo sem participarmos, né? Estamos muito felizes aqui de estar de volta a esse seu Jornal da Tarde, jornal para as notícias mais importantes aí desse dia 21, jornal aí que vai ao ar toda de segunda a sexta, justamente às 17 horas. Bom, vou passar aí a palavra para o companheiro Luan para a gente começar a nossa pauta. Pois bem, companheiros, iniciando a nossa pauta aqui, como já é de costume, a gente sempre costuma tratar um pouco da questão do coronavírus no geral. Nesse final de semana a gente bateu aí a marca dos 500 mil mortos, né? Meio milhão de pessoas ceifadas aí pelo Covid-19 e totalmente compatível aí com a política que a burguesia tem adotado diante dessa pandemia. São 500 mil mortos, né? É um número muito estrondoso, e isso dentro do que a gente sabe até agora. Né? Não temos, a gente tem aí um problema grave de subnotificação, de não saber exatamente qual a gravidade do problema, a gente só sabe que a situação está cada vez pior. Do jeito que está, estamos aí na metade do ano, dá para chegar em 1 milhão tranquilamente até o final do ano. Para corroborar com esse cenário caótico, para mostrar que não há nenhuma iniciativa por parte dos governos, não só no Brasil, mas isso também acontece no resto do mundo, para a gente poder exemplificar isso aí, trazer aqui um primeiro levantamento aqui sobre a cidade de São Paulo, que está acabando as vacinas de lá. Já tem esgotados aí um terço, e uma grande quantidade de hospital lá sequer está funcionando para poder vacinar a população. Já demonstra aí que a situação segue muito fora de controle. Lembrando aí que em São Paulo, tanto na cidade como no estado, a gente tem a figura brilhante do São João Dória da vacina, que prometeu vacinar Deus e o mundo, a população brasileira inteira, e uma parte da esquerda acabou caindo nessa papagaiada que ele apresentou aí. E a gente aqui sempre se colocou nesse papel de criticar, de apontar e denunciar que isso aí é uma farsa, uma demagogia eleitoral, tudo para uma campanha de marketing pessoal dele mesmo, e não há esse objetivo de vacinar, de fato, a população. Inclusive, a vacina que foi colocada pelo próprio Dória, ela foi escolhida aí, dentre as disponíveis no mercado, a mais cara e com uma eficácia totalmente duvidosa. E um grande problema que tem se apresentado também é que muita gente está tomando aí, tem gente tomando a primeira dose, mas só Deus sabe se a pessoa vai, de fato, conseguir tomar a segunda dose. A gente tem aí apresentam-se aí alguns números altos aí, como se estivessem vacinando muita gente, mas a gente sabe que, no final das contas, quem está sendo vacinado são alguns pequenos profissionais aí voltados para a classe média, o grosso da população que está na rua todo dia trabalhando, o operário de fábrica, o trabalhador dos correios, ele não tá, ele não é ele que está sendo vacinado. E esse caso aqui da cidade de São Paulo, da vacina esgotada em um terço dos postos da cidade, evidencia aí o problema que a gente tá encarando. A gente já teve aí no começo das campanhas de vacinação que o negócio acabava em uma semana, não tinha vacina para todo mundo, e a gente sabe que, a depender só dos governos, não vai acontecer. O que acontece é vacinar uma pequena parcela da população meramente para poder fazer demagogia, como é o caso do Eduardo Paz aqui no Rio de Janeiro, que a gente destaca bastante aqui nesse programa, está sempre aí defendendo aí que vacinou todo mundo, que não sei o quê, mas a gente sabe que o grosso da população isso não chegou, e boa parte do problema aí é que isso aí serve só para a primeira dose, Ninguém sabe se a gente vai ter, de fato, a segunda dose e a população inteira vacinada. Ao que parece, a situação não está caminhando nesse sentido, Vou passar aqui para o companheiro Vinícius comentar sobre o caso. Esse caso de São Paulo, né, é bom para exemplificar a situação nacional, que é a cidade mais rica aí do Brasil, tem a vacina esgotada em um terço dos postos, né, no dia de hoje. Eu acho interessante também a gente salientar, e a gente tem 500 mil mortos, né, esse número estrondoso aí, pelos números oficiais, que são aí números falsos, como a gente sabe, tem muito mais que isso, é possível que tenha aí já 1 milhão de mortos no Brasil. E a gente teve os dados aí de que, pelo quinto dia consecutivo, a média diária de mortes do Covid já está acima de 2.000.
Então, estamos aí num decaiu. Tinha há 2 meses atrás, a gente estava batendo aí 3, 4 mil todos os dias. Desceu, assim, relativamente para 13, 4 mil, mas continua esses números absurdos aí de 1.000, quase 2 mil, todos os dias pessoas morrendo, né? E a gente vê que essa questão da vacinação é feita toda uma demagogia, porque afinal, eventualmente, né, vai ter vacina. Vai, o governo vai vacinando, e ele pode sempre afirmar na positiva, né? Aí você vê aí o lado negativo dessas 500 mil mortes, né? A gente sempre tem que destacar, você volta a destacar que no passado aí, não muito distante, o governo brasileiro vacinou 80 milhões de pessoas em 3 meses, né? Não é uma coisa nem um pouco absurda você vacinar muita gente, é uma coisa relativamente simples até. Principalmente quando o problema é um problema tão grave quanto o Covid, né? Que mata aí milhares de pessoas todos os dias. Então a gente continua aí nesse processo aí de vacinação extremamente lento, extremamente defeituoso, com vacinas aí não tão confiáveis, não são as melhores vacinas. Se usa aí vacinas de baixa qualidade, tem disputas políticas e disputas econômicas, e a população continua morrendo aos montes aí nessa disputa, e ainda com essa demagogia por cima de que vai ser todo mundo vacinado. Aí tem essa questão da primeira dose, que é uma questão muito séria, né? Que você pode sempre fazer mais uma propaganda de que você vacinou mais gente, mas aí quando vai chegar no momento da segunda dose, você não, você aí já desacelera, já não tem tanta vacina e o processo fica mal feito, né? Você faz aquele processo de vacinação que você não sabe, não se tem muita ideia do funcionamento, né? Que é a vacina que demora demais para aplicar a segunda dose, ou como aconteceu em alguns outros países imperialistas. Você mistura as vacinas, porque não tem a outra. A primeira que você vacinou ali, 40 milhões de pessoas, não produz tanto, aí você tem a segunda, aí você tem que ver se você vai aplicar de novo. Não tem teste, é um processo completamente mal feito, que não diz respeito aí à saúde de ninguém, à vida de ninguém. Na verdade, isso é o que leva à frente isso daí, o que comanda esses processos são justamente os interesses econômicos e políticos em torno da vacina, né? Isso daí não mudou. E a única coisa que, de fato, pode estar tendo um impacto positivo são justamente as mobilizações que estão acontecendo no Brasil, que vão ser um tópico desse programa de hoje, né? Um pouco mais para frente. Mas, de forma alguma, a situação está resolvida, de forma alguma, o problema da vacinação em massa da população acabou. Aliás, as patentes não estão quebradas, né? Que é uma coisa crucial. A quebra das patentes, a produção em massa da vacina para toda a população aqui no território brasileiro, que teria a capacidade aí de produzir não vacinas para o Brasil apenas, mas para a América Latina inteira e até para outros países, depois que terminasse de vacinar o Brasil, né? O Brasil é um país que tem a capacidade de fazer isso, até com certa facilidade. Sobre a vacina, acho que a gente tem até mais uma notícia, né? Passar para o companheiro Luan. Ainda seguindo um pouco com essa questão referente aí à Covid e tudo mais, né? Um outro tema que acaba sendo tocado nisso aqui é essa campanha da volta às aulas, né? A gente viu aí o ministro da Saúde saindo em defesa da volta às aulas antes de ter todos os professores vacinados, né? Só com a primeira dose já seria o suficiente, de acordo com o nosso grandiosíssimo ministro aí, supostamente responsável pela saúde da população. É um caso que demonstra como está sendo tratada essa questão da vacinação também. Porque uma coisa que foi vista, né, destaca aqui até o caso do Rio de Janeiro, né, que o Eduardo Paes anunciou que ia vacinar todos os professores, né, é uma forma de você legalizar a volta às aulas, né, e colocar que dá de fato para poder fazer as coisas em meio à pandemia, né. Não vai vacinar todo mundo, não vai vacinar todos os professores, só foi dada a primeira dose, como foi feito aqui no Rio, por exemplo, né, e mal dá para saber se chegou em todo mundo. E a declaração aí do ministro Queiroga, ela vai nesse sentido, né? A gente dá a primeira vacina para todo mundo e volta às aulas, volta a economia a girar normalmente, o pessoal segue seguindo risco de vida nas ruas, né? Não vacina os adolescentes, os jovens, as crianças, né? O corpo estudantil que agrupa aí centenas de milhares de pessoas no país inteiro, é muita gente, muito estudante. Então é tudo uma política para poder ir abafando a situação, né? Você dá uma pequena parcela aqui de vacina para o pessoal, e o pessoal acha que está tudo sob controle, que dá para fazer voltar tudo ao normal, né? Voltar com todas as atividades não essenciais aí, como já teve, né? A gente sabe que no final das contas a população não parou de trabalhar em momento nenhum,
né? Como é que você vai considerar aí que o serviço de construção civil é um serviço essencial? Uma coisa que não faz o menor sentido. E o pessoal estava fazendo obra na rua, o pedreiro estava lá trabalhando. Essa declaração do Queiroga, né, de que dá para voltar às aulas só com a primeira dose, é uma declaração genocida, né, de que não importa se o pessoal vai estar preparado, a gente tem que voltar às aulas, né? É uma política que a gente tem batido, né, inclusive a juventude do partido, a Aliança da Juventude Revolucionária, a gente faz uma campanha ampla aí contra a volta às aulas, porque é uma campanha contra o genocídio, né? A gente tem que se posicionar contrários a isso, não tem como voltar às aulas, tem que paralisar tudo, até que o problema da pandemia seja resolvido, até que tenhamos aí toda a população vacinada e os casos da Covid serem contidos. No mais, eu passo aí para o Vinícius comentar. Essa questão da volta às aulas, né? A gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo, né? Desde quase o início da pandemia. E como o companheiro Luan falou aí, na verdade, ele citou aí centenas de milhares, a ordem de grandeza é um pouquinho maior, né? São dezenas de milhões de pessoas, né? São aí 50 milhões todos os dias, né? Saindo das ruas, né? Dessa parte aí, a maioria não seria vacinada, no caso, né? São as pessoas com menos de 18 anos, em sua maioria. São as pessoas que estão de fora aí dos programas da vacinação. Essas pessoas todas aí têm um risco, né? O vírus está cada vez pior para nós, da juventude. Tem aí um grande risco de vida, risco de sequelas, que é uma coisa também muito presente aí no Covid. E você vê aí, mais um indício do que a gente estava falando antes, né? Que você é uma deturpação aí da vacinação, né? Você garante aí uma dose da vacina e finge que as coisas estão normais. Você pode aí ter até uma, uma vacina de baixa qualidade também, que tem, como a Coronavac, né? Ou uma vacina um pouco melhor, mas que com uma dose não é suficiente. E você vacina a população, você consegue aí, por exemplo, vacinar o dobro do que você vacinaria, né? Daria para vacinar aí muita gente com. Ao invés de você vacinar 100 milhões você vacinar 50 milhões de pessoas, você vacina 100 milhões de pessoas com a primeira dose, mas não é o suficiente, porque é necessário as duas doses, e você finge aí que está tudo normal e vai empurrando o problema, que na verdade significa aí a morte de centenas de milhares de pessoas, esse empurrar o problema. É uma demonstração aí mais uma demonstração de que os lucros aí da burguesia, os lucros dos capitalistas, e nesse caso específico da volta às aulas, os lucros dos banqueiros, né, que pressionam internacionalmente por essa política de volta às aulas, não é só no Brasil, estão acima aí da vida dos trabalhadores. Que é uma coisa que a gente sempre soube, né, no capitalismo sempre funcionou assim, mas que na pandemia ficou mais claro ainda, né, ficou cristalino, e essa aparência cristalina aí é mais uma facilita aí justamente a tendência da mobilização da população contra esses setores aí genocidas, como apontou o companheiro Luan agora, né? Que não se importam se vão morrer 1 milhão, 2 milhões, desde que ainda tenha aí ó, algumas dezenas de milhões de trabalhadores no Brasil, que é o que eles precisam para manter aí seus negócios, suas fábricas funcionando. Alguns milhões podem morrer, para eles não importa. O que importa aí é que os lucros continuam crescendo, que de fato estão crescendo, né? Você vê que durante a pandemia os lucros aí aumentaram, o número de bilionários cresceu no mundo inteiro, enquanto a miséria, a pobreza, a fome cresceu da mesma ordem de grandeza, só que para outro lado, né? Enquanto aí os bilionários estão cada vez mais ricos nessa tragédia mundial, a pobreza, a miséria e a morte aumentam cada vez mais. É aí, como eu falei, né, uma demonstração clara do capitalismo, ficou ainda mais clara nesse último ano de pandemia, e que vai ser revertida justamente em grandes mobilizações populares, que é o que a gente vê na América Latina, que é o que a gente está vendo aí na Palestina, por exemplo, no resto do Oriente Médio, e que é o que nós estamos vendo aqui no Brasil também, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Passa aí a palavra para o companheiro Lua para a nossa próxima matéria, né? Ponto de pauta. Bem, ainda no que diz respeito um pouco à pandemia, né? Passar rapidamente aqui, né? Hoje teve um evento aí da ONU, né? da OMS especificamente, que contou com a presença ilustre aí do ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, né? Que aproveitou a oportunidade aí para simplesmente ignorar que a gente alcançou aí 500 mil mortes nesse final de semana, e fez uma defesa abstrata da ciência. É uma coisa que a gente tem colocado aqui também na nossa imprensa do partido,
né, essa defesa, né, totalmente cega, né, de um pressuposto científico por parte da esquerda, né, tá indo aí, inclusive, de acordo com o ministro do governo Bolsonaro, né, a declaração dele dizia o seguinte, né, que a pandemia foi um grande problema aí para todos os países, né, e que também trouxe importantes lições, né, por exemplo, a importância da ciência como única arma que temos para lidar contra o inimigo, o vírus. É uma declaração tanto quanto ridícula, né, e também muito demagógica, né. Esse discurso de ciência foi sendo operado aí pela burguesia e conseguiu cooptar grande parte da esquerda que caiu nessa baboseira aí de defender a ciência, né, e aí falar que defender a ciência era ficar em casa, era não fazer ato de rua, né, não se manifestar e não levar adiante nenhuma política séria contra o governo Bolsonaro, né. Essa defesa dos científicos aí serviu para poder defender o João Dória, que falou que ia vacinar todo mundo, que falou que ia fazer lockdown, né? Essa política de defender a ciência era a política que defendia o lockdown, a política de defender a repressão das pessoas, né, durante o lockdown, que nada mais é do que é uma forma de reprimir de fato as pessoas, porque você impede as pessoas o direito básico de ir e vir. Então, a gente tem que ter uma postura bem crítica em relação a essa coisa de ciência, porque é uma coisa em abstrata, como é colocado, ela não tem fundamento nenhum na realidade, né? Não tem nada de científico em você matar 500 mil pessoas e não propor nenhuma política séria para poder conter o problema do coronavírus. Não tem nada de científico nisso. É uma baboseira sem tamanho e que serve para iludir aí os setores mais confusos que ainda acreditam que dá para colocar o ministro do Bolsonaro como alguém sério, né? Dá para você mudar o ministro do Bolsonaro que você vai resolver o problema. A gente sabe que não se trata disso e só tem uma maneira de poder colocar o problema do coronavírus em questão. É ir para as ruas, é lutar pelo fora Bolsonaro, lutar pela vacinação da população, coisa que a gente só vai conseguir com manifestação de rua. Não tem outro mecanismo, não dá para esperar que o governo Bolsonaro fique amigável com a população de uma hora para outra, depois de 2 anos já atacando a população. Não é bem assim que funciona. Eu passo aí para o companheiro Vinícius comentar rapidinho esse tema light. Não, essa questão aí do ministro astronauta aí, né, que é supostamente o grande científico vai estar no governo Bolsonaro, né, mostra aí que essa questão da ciência abstrata, como o companheiro Luan, é como mais uma qualquer outra questão da vida social, né? Ela está sujeita aí à luta de classes, como explica o marxismo, né? Nada no mundo não está sujeito à luta de classes, incluindo aí a ciência, né? Não dá para você falar que usar esse argumento aí em abstrato, que aí você acaba caindo aí na campanha da imprensa golpista, de que o Dória é o científico, né, de que o Eduardo Paes é o científico e, portanto, nós deveríamos apoiar essas figuras horrendas aí da burguesia responsáveis aí pelas mortes, assim como o Bolsonaro, né? Estão responsáveis por isso e pela destruição do Brasil como um todo, pelo golpe de Estado e os demais ataques aos trabalhadores, né? Não dá para cair nessa campanha da ciência. É só mais uma campanha da burguesia para despolitizar a questão, desviar a atenção e tirar aí tirar o foco do que realmente importa, que é justamente, como eu citei agora, a luta de classes, né? Tem aí os representantes da burguesia, os nossos inimigos, né? Inimigos dos trabalhadores, que não se importam aí com a nossa vida, que querem aí destruir aí nossos direitos, querem privatizar as empresas, querem acabar aí, explorar cada vez mais os trabalhadores, querem cada vez mais nos explorar. E tem os representantes dos trabalhadores, as organizações de trabalhadores que lutam em defesa das nossas reivindicações, né? Lutam em defesa da classe trabalhadora. Não tem aí, isso daí não pode sair de foco em momento algum. Não dá para cair esse argumento aí da ciência, né? Que leva a gente aí, nesse caso, até o ministro do governo Bolsonaro, né? Poderia levar a gente até a apoiar o próprio Bolsonaro. Mas acho que a gente não precisa entrar muito nesse debate, a gente pode passar aí para o nosso tema principal, que é o tema principalmente da reação da burguesia às manifestações. Bem, exatamente. Né, no último sábado, dia 19 de junho, foram realizadas aí manifestações no país inteiro, né, se me corrija se eu estiver enganado, mas creio que foi mais ou menos uns 400 atos em várias cidades no país, sobretudo nas capitais. Contamos com um ato gigantesco, né, um destaque para o ato aqui do Rio, que foi, né, imensamente maior do que o o último ato do dia 29.
né? Os atos estão crescendo e mostram aí a tendência de mobilização que está tendo por parte da população. É uma revolta aí que estava sendo contida por conta da própria esquerda, que não convocava os atos de rua, mas que agora está ficando cada vez mais evidente. E diante disso, né, a burguesia ela sempre fica acuada, né, diante da população na rua. A única forma que você tem de colocar a burguesia na parede, né, de colocar medo neles, é com o povo na rua. Isso é a única arma que a burguesia entende de ameaça mesmo, né? O único método que a gente tem para poder lutar contra a burguesia é esse. Então é esse que ele sente na pele. E a gente viu aí declarações, né, na própria imprensa burguesa, declarações vindas do próprio governo, né, tiradas aí de representantes do governo no Planalto, né, do próprio Bolsonaro, né, lembrando aí que ele já tinha falado anteriormente que os atos tinham sido esvaziados, que faltou mortadela, que faltou não sei o quê, né, sempre aquelas coisas grotescas que ele fala, e dessa vez aí a imprensa está tentando colocar que, né, essas manifestações estão muito vermelhas, né, de acordo com o próprio governo Bolsonaro. Essas manifestações muito vermelhas, né, de acordo com os que devem ter proferido aí essas palavras, esse vermelho significaria que os atos estariam se tornando partidários e pró-Lula, né? O que evidencia aí como a burguesia enxerga que a situação está realmente polarizada e como ela tem que tentar trabalhar para poder conter essa polarização e colocar a situação mais próxima do centro, que é o regime, que é a zona de conforto que a burguesia tem para atuar politicamente. Então, o que está colocado nessas declarações, né, de que está muito vermelho, né, de que a gente tem que ir abandonando essas cores, não sei o que, é uma tentativa da direita de tomar essas manifestações, de acabar com elas, de mobilizar a população para poder colocar o controle de volta para a burguesia, né? Porque desde que temos aí o Bolsonaro como a figura que tem a base da direita, né, que tem a base de votos da direita, que tem um apoio popular, ainda que não seja tão expressivo, é o único setor da direita que tem algum apoio. Porque de resto, o PSDB, o DEM, o PMDB, esses partidos aí são caquéticos, não tem mais nenhum, nunca tiveram, nunca foram minimamente popular. Então eles têm que fazer todo tipo de manobra para poder, né, retomar esse poder, né? Esse problema da polarização ele é grave para a burguesia, né? Quando a situação está polarizada entre extrema direita e extrema esquerda, né? E aqui que fique claro, né? Essa polarização ela é simbolizada nas eleições também. Do lado o Lula e do outro lado o Bolsonaro. Não tem como você desvencilhar as coisas. Né? O próprio governo deixa isso muito claro. Né? O maior inimigo do governo Bolsonaro agora é o Lula. Né? É o povo na rua e é a candidatura do Lula. É esse que ameaça o controle da burguesia, porque o Lula é o responsável por poder levar essa multidão às ruas. Né? Ele que seria capaz de concentrar. Né? Ele é a ferramenta que a gente tem para poder captar toda essa revolta popular em prol de um programa político bem definido, de um programa revolucionário e tudo mais. Então, essa preocupação da burguesia, né, ela mostra que as manifestações estão incomodando bastante, né? Inclusive, eu já aproveito aqui para poder fazer uns destaques também, né, do que foi visto na própria imprensa burguesa, né, o destaque aqui para o caso da revista Veja, né, que é conhecida pela sua política altamente direitista, né, em editorial aí publicado, se orientava a deixar a bandeira vermelha em casa. Né? Lendo aqui integralmente o lead aqui, né, o olho da matéria da qual foi publicada, né, dizia aí que os manifestantes deveriam eliminar, né, a pecha de esquerda do movimento. E fora isso, tem uma série de venenos aqui proferidos pelo colunista responsável pela matéria, é, defendendo aí que tem que se tirar esse caráter vermelho, né? O que demonstra como a política do PCO foi totalmente acertada de construir os blocos vermelhos, né? O que a gente colocou para esses últimos atos foi de organizar um verdadeiro bloco vermelho, porque setores da esquerda estão aí defendendo a política do verde e amarelo, né? De abandonar as cores vermelhas. É uma, é uma defensiva e é uma forma da direita tomar o movimento para si. Então, o PCO corretamente convocou aí toda a sua militância, seus simpatizantes, o pessoal mais disposto a fazer uma manifestação política de verdade, a compor um verdadeiro bloco vermelho nas manifestações, que não é composto só pelos militantes do PCO, mas por toda uma esfera de influência que o partido tem, a militância de base do PT, que também costuma estar sempre com a gente. E foram organizados aí vários blocos em todo o país, né? Blocos verdadeiramente vermelhos que dão um caráter que de fato ameaça a burguesia, como a gente está vendo aqui por conta dessas declarações. Né? Então,
é o momento de enterrar esse verde e amarelo, de acabar com essa palhaçada, de não permitir que o movimento seja tomado pela direita, e defender veementemente a necessidade das nossas cores, né? A cor dos trabalhadores, a cor do comunismo, ela é o vermelho, e é a partir dela que a gente demonstra o caráter da manifestação que a gente está fazendo, demonstrar a combatividade que as manifestações podem proporcionar. É tudo através da cor do vermelho, e isso aí é o que tem que ser mantido, né? Eu vou passar para o Pedro Vinícius comentar aí, que isso aí dá pano para muita manga, né? Dá para a gente comentar aqui durante um bom tempo. Manda bala. Exatamente. Eu acho que, bom, primeiro eu achei muito interessante, né, que nós fizemos aí toda a nossa campanha em defesa dos blocos vermelhos, organizamos os blocos vermelhos em todo o Brasil. Temos aí até, daqui a pouco a gente pode passar algumas fotos das manifestações, né? Para quem não viu ainda, a gente fez uma ampla cobertura aqui na Causa Operária TV, né? Dá para assistir aí a cobertura dos atos que a gente tem feito ao vivo. Se você não viu ao vivo e você não foi nos atos, na próxima vez você pode até assistir aí a nossa cobertura ao vivo, uma cobertura muito de altíssima qualidade dos atos aí no Brasil inteiro. Pode assistir agora, ela está salva. Tá aí, ó, o Bloco Vermelho de São Paulo, a faixa de 50 metros, com a faixa do PCO ali atrás. Isso daí, eu acho que foi no Nordeste. Outra manifestação também. Fora Bolsonaro. Pode continuar passando as fotos. São Paulo. São Paulo. Temos aí a grandíssima manifestação de São Paulo. Foi maior até do que a do dia 29, né? Uma manifestação muito grande. E o nosso bloco vermelho foi ainda maior, né? Conseguimos aí aglutinar ainda mais setores, convocar mais pessoas e convencer aí um grande setor da esquerda de que era importante ir com as suas cores. Tá aí a estreia da bateria Zumbi dos Palmares, aqui no Rio de Janeiro, né? Ela, na verdade, tinha estreado já no último ato do dia 29, mas agora no ato do dia 19 a gente adquiriu a nossa própria bateria. Aí, bem bonita. Tá aí a fala do companheiro Henrique Simonardi, aqui do Rio de Janeiro também, de vermelho, né? Destaque aí no carro de som, acho que é a única pessoa de vermelho no carro de som. Pode seguir. Isso aí já é o final da manifestação, aí já está um momento melhor, né? Que a manifestação está ainda chegando ali na Candelária, o nosso faixão de 50 metros, as bandeiras ali do PCO, da CUT, do Comitê Fora Bolsonaro, do PT, as principais bandeiras vermelhas aí que tiveram no bloco vermelho da manifestação. Pode seguir. Esse aí é o bloco vermelho de Curitiba, se eu não me engano. Não tenho certeza. Mas aí tá vendo mais uma série aí de manifestações em que foram organizados esses blocos vermelhos. Isso é Salvador. Salvador também tivemos uma grande presença do bloco, a grande aí aceitação dos materiais do Lula, né? Que acabaram rapidamente. A única faixa preta é justamente a faixa do fim da PM, fim da polícia, na verdade, né? Do coletivo João Cândido. Faixa aí de destaque. Pode continuar até o final, as fotos. O pessoal tem uma ideia, né? Vacina para todos já. Os companheiros aí dos Correios participaram da manifestação. Muito importante aí a participação dos trabalhadores dos Correios. Pode seguir. E aí já parece que é Brasília. Mas você pode parar de passar as fotos, que eu queria fazer um comentário sobre essa manifestação de Brasília e sobre a manifestação o comentário da revista Veja. Mas antes eu vou falar sobre essa matéria aí, que saiu das manifestações que foram muito vermelhas, né? Que é interessante, porque nós travamos aí toda uma campanha incentivando aí a esquerda a organizar os blocos vermelhos conosco, a ir de vermelho, levar suas cores, né? Que a esmagadora maioria da esquerda tem a cor vermelha como sua principal cor, né? Uma tradição aí de mais de 150 anos da esquerda usar o vermelho e quase todo mundo ainda mantém essa tradição. Simplesmente, às vezes, fica aí, cede essas pressões direitistas da burguesia para abandonar o vermelho, como diz a revista Veja, né? E aí tivemos estamos vendo agora tendo a comprovação de todas as maneiras, uma comprovação aí muito clara de que a nossa campanha foi uma campanha de muito sucesso, né? Porque a burguesia está extremamente incomodada. Temos aí matérias nos principais jornais da burguesia, na Folha de São Paulo, na Veja, falando aí do excesso do vermelho nas manifestações.
essa aí essa polarização da esquerda entre Lula e Bolsonaro também é muito interessante, porque eles tentam aí lutar contra essa realidade, né? Mas é uma coisa assim, que não tem escapatória. Você está na manifestação, aqui no Rio a manifestação é muito grande, né? A gente viu aí os gritos ecoando, e era assim, evidente que eram duas palavras de ordem que dominavam a manifestação. Era fora Bolsonaro e Lula, Lula presidente, Lula candidato, palavras de ordem aí de defesa do Lula, né? Era assim, não precisava, momentos aí que nós estávamos aí à frente, precisávamos forçar essas palavras de ordem, nós, por exemplo, no ano de 2019, que travamos uma enorme luta aí pelo fora Bolsonaro e pela liberdade para Lula, éramos só nós, alguns setores assim, digamos, os blocos vermelhos de 2019, né, antes deles se formarem dessa forma, mas eram esses blocos que defendiam essas duas palavras de ordem. Estava sozinho. Agora não, agora é a manifestação como um todo aí, tirando alguns pequenos setores que não defendiam o Lula, que eu vou comentar ainda, estavam aí gritando fora Bolsonaro e o Lula presidente, né? Não é uma, como é que é, uma presença ostensiva da esquerda, como falou a Folha de São Paulo. Na verdade, é a realidade aí do Brasil, né? A esmagadora maioria da população quer o Lula e quer tirar o Bolsonaro. E estamos vendo aí isso nos gigantescos atos de rua que acontecem apesar aí de boicotes, apesar da pressão da burguesia, para eles não acontecerem, né? É uma coisa muito importante. E essa manchete aí mostra quão acertada é a política de ir de vermelho e quão acertada é a política de fortalecer os blocos vermelhos para as próximas manifestações. Ainda tem aí umas questões importantes, né? Como, por exemplo, o destaque aqui que a Folha de São Paulo deu ao, às organizações que tiveram na manifestação, né? Eles dizem assim: hoje a campanha Fora Bolsonaro é majoritariamente de esquerda, composta por frentes como Povo Sem Medo, Brasil Popular, Coalizão Negra por Direitos, MTST, UNE, CMP e UNEAFRO. Você vê aí que eles dão esse destaque aí para essas frentes, né? Mas essas frentes aí são, em sua maioria, frentes de movimentos que são organizados aí por partidos, né? Nós temos que viver na realidade, não vamos viver no mundo imaginário da burguesia, que os partidos políticos não existem, que os partidos políticos estão longe, estão distantes aí. Quem dirige aí a esmagadora maioria das organizações são justamente os partidos políticos, né? E aí eles colocam como assim um extra, assim, né? O PT, o PSOL, o PCdoB, o PCB, a UP, o PCO e o PSTU, que são os partidos de esquerda legalizados nacionalmente, né? São os que também integram as organizações dos atos. Não é assim que funciona. E isso daí é uma coisa que é para acuar aí também a esquerda, né? Para a esquerda também ficar se escondendo aí atrás dessas organizações aí você bota frente tal, tal, organização tal, não tem que ter esse medo aí, tem que. É isso mesmo, quem organiza as manifestações são os partidos têm que organizar as manifestações, têm que ir com as suas bandeiras, têm que mostrar a sua face, né? Principalmente aí os comunistas, né? Uma coisa que vem aí desde a Revolução Russa. O próprio Trotsky dizia, né, que os comunistas não têm que abaixar suas bandeiras, não têm que se esconder, ele tem que aparecer, ele tem que se mostrar para os trabalhadores na sua luta do dia a dia, né? É assim que os partidos políticos têm que atuar. Bom, tem toda essa pressão da burguesia aí contra a nossa participação, contra a participação dos partidos políticos, e tem um destaque também para as novas adesões aí da manifestação do dia 19, que aí é o movimento Acredito, que é um movimento da direita, ligado ao bilionário Lehman, o PSB da direita, PDT direita e o Rede da direita. Ou seja, temos aí um anúncio aí da participação da direita que se traveste de esquerda nas manifestações, que é algo completamente nocivo aí às mobilizações, né? A esquerda que está organizando, esses partidos de direita estão tentando se infiltrar para desmobilizar os atos. Eles estão até na própria organização, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, a plenária que organiza as mobilizações tem essa porcaria desse Lehman participando. No carro de som tem o Armínio Fraga do PSOL, que não é de esquerda, não deveria estar no carro de som. Um cara que é financiado por um banqueiro, que é aí abertamente aí financiado pelo homem do FHC, o cara que destruiu o Brasil, está no carro de som. Esse é o tipo de coisa que não pode ter nas mobilizações, esse é o tipo de coisa que tira o vermelho das mobilizações, né? Esse Acredito é a bandeira do Brasil. PSB, PDT, Rede,
o homem do Armínio Fraga, também não são vermelhos. Eles usam aí outras cores porque eles são, na verdade, inimigos dos trabalhadores. Não deveriam estar aí participando das manifestações, que têm que ser vermelhas. E a maior comprovação disso tudo que a gente está falando é justamente essa matéria horrenda da Veja, né? Intitulada Deixa a Bandeira Vermelha em Casa, que mostra aí mais uma vez o quão acertada é a nossa política, né? A Veja falando, deixa a nossa bandeira em casa. Bom, se a Veja fala uma coisa, a gente sabe que a gente tem que fazer o oposto, né? É quase certo isso daí. E não só eles teve esse trecho aí que o companheiro Lula falou, como eles terminam a matéria assim: democratas precisam de uma cor para chamar de sua. Pode ser o amarelo, como na campanha das diretas, o preto, como usamos contra a Collor, o branco da paz, ou mesmo o áureo verde que Bolsonaro sequestrou, ou qualquer outra cor, desde que não seja, claro, o vermelho. Recomenda-se que camisas e bandeiras vermelhas fiquem em casa, né? Ainda termina com esse fique em casa, né? É um tanto, um negócio meio sarcástico até, né? Ah, não, fica em casa aí, deixa só a direita na rua e fica em casa. Ou descaracteriza aí a manifestação, não mostra que ela é uma manifestação de esquerda, para a direita conseguir dominar mais fácil, né? É um negócio fascista isso daí, tem que ser dito. A campanha da Veja é uma campanha fascista, uma campanha contra a esquerda, que é uma campanha vermelha, e o que prova isso é que foi colocada aí a foto da manifestação de Brasília para exemplificar aí o ato sem bandeiras vermelhas. E por que o ato de Brasília não tem bandeiras vermelhas? Porque a Polícia Militar, que é uma organização fascista, proíbe os manifestantes de levar bandeiras no ato, que é uma coisa completamente absurda, que é uma coisa que tem que ser combatida aí, e que você vê aí que a política da Veja, né, precisa de um embasamento na polícia para você funcionar, né? Porque a tendência aí dos trabalhadores é que aderir aí às organizações, é que gostem aí da participação das organizações, e as organizações querem levar aí suas bandeiras, querem aparecer numa manifestação. E para que isso não aconteça, é preciso aí uma intervenção fascista da polícia para impor aí uma manifestação sem bandeiras, como eles fazem em Brasília, como fizeram aqui no Rio de Janeiro diversas vezes, quebrando nossos mastros, roubando nossos mastros, né, para descaracterizar aí a manifestação, para deixar ela menos vermelha e menos combativa e deixar ela vulnerável aos ataques da direita, né? Isso mostra essa matéria da Veja, a matéria da Folha de São Paulo, mostra aí a importância, né, da do vermelho nas manifestações. Não é uma coisa. Esse aí é aquele simbólico que de fato é relevante, ao contrário aí dos simbólicos da esquerda, porque não é uma coisa, não é uma simbologia boba, né? Você bota aí uma camisa vermelha, você anda na rua aí de vermelho, as pessoas param aí e falam: ah, é Lula, é PT, é não sei o quê, falam alguma coisa de esquerda, alegando aí o quê? Sabendo, cara, vendo claramente que se você está de vermelho, você é da esquerda, né? É um marco aí da esquerda, é uma coisa que garante aí. Você bate o olho na manifestação, você sabe que é uma manifestação de esquerda, você sabe que é uma manifestação contra o Bolsonaro, e atualmente é uma manifestação em defesa do Lula, né? Então aí os atos vermelhos demais apavoram a burguesia. No caso, eles foram vermelhos de menos, né? A realidade é que tinha muito pouco vermelho nesses atos, e os próximos atos têm que ser ainda mais vermelhos, tem que crescer cada vez mais esses blocos vermelhos, até a gente derrubar o Bolsonaro, todos os golpistas, e colocar o Lula de volta na presidência. Bom, passa a palavra de volta aí para o companheiro Luan. Bom, depois do excelente comentário aqui do companheiro Vinícius, né? Só para encerrar ainda essa coisa da bandeira, eu ainda colocaria aqui que nessa matéria venenosa aí da Veja, eles colocam aqui que a esquerda precisaria abrir mão da propriedade do movimento e convidar outras organizações de centro e de direita, né, citando aqui nominalmente o MBL e o Vem Pra Rua. O que serve para poder explicitar aí como essa aqui é uma política da direita de fato, né? O Vem Pra Rua e o MBL foram os responsáveis aí por realizar aí as manifestações que resultaram no golpe de 2016. Então, tudo isso aqui que a gente está discutindo, que a gente está denunciando, é para não deixar que a direita tome conta e roube as nossas manifestações como está sendo colocado aí. A direita está de olho, está igual um abutre em cima do negócio para poder não deixar que as coisas fiquem combativas do jeito que está, porque do jeito que está ameaçando a burguesia de várias maneiras, né? Isso aqui fica muito claro a partir desses comentários, né, quase que implorando para a gente abandonar nossas cores. Pois bem, seguindo aqui com a nossa pauta, né, falei de abutre aqui, parece que eu já estava até chamando a próxima notícia. Agora a gente vai falar do nosso queridíssimo Ciro Gomes, que é uma figura aí que foi apresentada durante muito tempo como uma pessoa possivelmente de esquerda, né? Muita gente caiu nessa ilusão,
O Partido da Causa Operária aqui sempre se propôs a denunciar, né, esse coronel do Ceará como um verdadeiro golpista, né, o cara que atacou o Lula e ataca ferozmente, né, já colocou esse ano mesmo que o papel dele nas eleições é tirar o Lula do segundo turno, e agora que já está iniciando aí a campanha eleitoral para 2022, né, ainda falta um pouquinho, mas o pessoal já está se antecipando, porque a galera gosta muito de uma eleição, né, o Ciro Gomes já deu aí sua guinada à extrema-direita, praticamente, né, um cara que já é muito direitista, já faz todo tipo de conluio, ele pertence à burguesia, né, é um político da burguesia, sempre operou por interesses da própria burguesia, né, e agora ele deixa isso aqui um pouco mais evidente, né, com um vídeo recente aí que tem todos os trejeitos de uma campanha eleitoral, onde ele faz toda uma aproximação ao cristianismo, né, né, falando aí que não tem como negar que o Brasil se formou no berço do cristianismo, né, e faz toda uma demagogia aí com a religião, né, uma coisa aqui que dá para categorizar aí como de extrema direita, né, essa aproximação aí de, né, tem a foto aqui, não sei se a produção vai poder mostrar, essa aí, ó, de que a Constituição e a Bíblia não seriam conflitantes, né? É uma coisa assim que eu acho que, de alguma maneira, até dispensa comentários, né? É uma coisa grotesca de se ver, né? E demonstra como o cara que sempre foi da direita, né? E quando a situação vai ficando polarizada, o cara que sempre pertenceu à direita, ele vai se tornando cada vez mais extremista no ponto de vista da defesa dos interesses da burguesia, né? O cara vai ficando cada vez mais radical, né? Isso aí é uma coisa que me falta adjetivos para poder falar disso aqui que o Ciro Gomes tem feito, né? Eu vou até passar para o companheiro Vinícius aí comentar, porque acho que deve ter muita coisa entalada aí para poder soltar. É, falar mal do Ciro Gomes, né? Acho que tem que ser feito, né? Até porque tem aí uma campanha, né, para mostrar ele como esquerdista, mas parece que recentemente foi abandonado aí, e ele está assumindo aí sua face real, né, como um homem do Arena, né? Foi onde ele começou, a partir daí da ditadura militar. Parece que ele está voltando aí para o apoio da ditadura militar. Para quem não sabia, né, o Ciro Gomes no segundo turno de 2018 apoiou o Bolsonaro, né? Não falou assim, vote no Bolsonaro, mas ele apoiou aí a eleição do Bolsonaro, que é uma tendência aí natural da burguesia, né? Quando não dá para passar aí o seu candidato de preferência, que seria aí um Alckmin, um Dória, um Luciano Huck, um Ciro Gomes mesmo, passa aí um fascista, alguém da extrema-direita, e esses setores todos aí do suposto centro, que na verdade são a direita, apoiam a extrema-direita, né? E a tendência aí, essa tendência direitista do Ciro Gomes mostra aí uma tendência geral da burguesia, que é uma coisa que a gente vê aí no espectro político como um todo, né? Muitos partidos aí tendem à extrema direita e o regime político como um todo fica cada vez mais reacionário, né? E essa aparição do Ciro Gomes aí com a Bíblia aparecendo aí um fascista, né? Se você tirar só essa foto, você claramente, bom, parece uma foto de um fascista, né? Você vê essa tendência aí, né? Apesar de que um coronel do Ceará e um fascista, né? Não, a gente sempre soube aí que não tem muita diferença, né? Apesar dele se apresentar como esquerdista aí para alguns desavisados, para algumas pessoas que não acompanharam aí a trajetória política desse coronel aí, que é do PSDB, na verdade, né? Que é das piores coisas que assola aí o Brasil e o estado do Ceará, né? Que é um lugar aí, ele é um grande inimigo dos trabalhadores do Ceará, ele e a família dele, né? Então temos que continuar aí denunciando essa política aí do Ciro Gomes. Vamos ver se ele vai voltar aí, tentar roubar a voto do Lula na próxima eleição. Mas se ele fizer, né, vamos continuar aí nossa constante denúncia a esse abutre golpista, né? Que é o nome oficial dele aqui na Causa Operária TV. Passa a bola pro companheiro Luan para ele falar sobre a infelicidade dos brasileiros. Bem, pois só antes eu lembrei aqui de um comentário que eu acho que vai um pouco de encontro com isso do Ciro, né? Que essas figuras aí, esses figurões da política burguesa, né, os parlamentares e tudo mais, o pessoal está cada vez mais mostrando a cara, né? Foi uma coisa que ficou evidente aí com a ida do pessoal para o PSB, né? O caso de destaque aqui do Marcelo Freixo e do Flávio Dino, né? Que demonstra aí que essas figuras aí nunca tiveram contato nem com a população e não são
não são defensores dos trabalhadores, não são figuras de esquerda, não são figuras que a gente quer ter do nosso lado, né? São verdadeiros inimigos, estão do lado da burguesia, né? E não devem ser utilizados a gente como aliado, né? O caso do Ciro Gomes é um caso ainda mais grotesco e mais, né, mais explícito do direitismo, mas cabe aqui a gente ter muito claro quem de fato está com os trabalhadores e quem não está. Mas, pois bem, seguindo aqui com a nossa pauta, né, foi publicada aí recentemente uma pesquisa sobre o índice de infelicidade, né, que o nome chega até a ser engraçado, né? Índice de infelicidade também pode ser um sinônimo aí para extrema pobreza, né, para miséria, né, e para desespero da população, né? Esse índice de felicidade, ele é uma soma aí das taxas de inflação e de desemprego por país. E o Brasil, né, que está passando por uma situação muito decadente, né, na questão da economia, está ocupando aí o segundo lugar nesse ranking dos países mais infelizes, né, de acordo com essa taxa que eu acabei de comentar aqui, né, ficando atrás apenas da Turquia. Essa taxa, inclusive, ela é a maior, né, desde o terceiro trimestre de 2016, né, e mesmo naquela época o Brasil já estava numa situação complicada em relação à economia, já começava a enfrentar problemas econômicos, né, o momento do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma também, né, é um índice que tem essa nomenclatura engraçada, mas que serve para simbolizar a situação de desespero dos trabalhadores, né? A inflação ela é facilmente observada quando você vai no mercado, você vai ver o preço da carne, né? A gente está vendo pessoas que no Brasil não estão consumindo carne, e isso para a população já é uma raridade, né? Desde que começou a pandemia, a população teve que abdicar de um monte de alimentação aí, né? A imprensa burguesa fez uma campanha absurda, né, para substituir a carne pelo ovo, e depois o ovo começou a ficar caro, e aí começaram a ver alternativas para o ovo, né, toda uma camuflagem para falar que a população está passando fome, né? A população, quando ela vai no mercado, ela vê que ela não tem dinheiro nem para comprar o arroz e o feijão dela praticamente, né? A situação tá cada vez mais decadente. Esse aqui é só mais um exemplo de como a situação está ficando cada vez mais absurda. Eu passo aqui para o Vinícius comentar rapidamente, a gente já está aqui no finalzinho do programa. Vai lá. Eu queria, já que a gente está acabando, se falar da nossa próxima pauta, que é a do Sérgio Moro, né? Que foi vetado num evento de direito. O evento chama Compende, Conselho Nacional de Pesquisas e Pós-Graduação em Direito no Brasil, um evento aí ligado aí aos professores das universidades, né, do estudantes, e o Sérgio Moro aí, o grande articulador do golpe no Brasil, um funcionário da CIA e do FBI, que derrubou a presidenta Dilma e fraudou a eleição de 2018, responsável pela eleição do Bolsonaro, essa escória. Ele já, bom, já está aí odiado por quase toda a sociedade brasileira, né? Até os estudantes de direito, que não costumam ser aí tão esquerdistas assim, né? Mas nesse caso, a revolta foi tão grande que ele acabou sendo expulso aí do evento. O evento era virtual, né? Não deu nem para tacar pedra no cara. Na verdade, o cara nem conseguiu participar. A programação mudou e ele foi vetado, foi cortado da programação. Ele quer para apresentar uma palestra horrenda chamada O Papel do Setor Privado em Políticas Anticorrupção e de Integridade. O papel do setor privado em golpes de Estado, né? Ele ia apresentar aí uma palestra golpista e foi excluído aí dessa palestra por causa do ódio aí da população e da completa desmoralização dessa figura aí que destruiu aí, que ajudou aí, foi um dos principais responsáveis pela destruição completa do Brasil que a gente vê nos dias de hoje, né? Ligado aí diretamente ao golpe de Estado de 2016. Então tivemos esse caso aí do Sérgio Moro, que vale a pena ser noticiado, e mostra também a falência aí desses setores do centro, porque a gente sabe muito bem que o Sérgio Moro é ligado ao próprio PSDB. Apesar dele ter integrado o governo Bolsonaro, é mais um indício aí da falência completa desse centro político e o que a gente estava falando mais cedo do programa sobre a polarização, né? Passo a palavra ao companheiro Luan para ele comentar essa ou a próxima notícia. Essa aí ela já vai meio que misturando com a próxima também, né? O Moro golpista aí sendo rechaçado, né, no evento dos seus conterrâneos aí de profissão. Uma outra coisa aqui que vai junto com essa notícia aí do Moro, né? O Lula foi absolvido aí de um dos seus processos, né? O processo da Operação Zelote, que investigava aí os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, né? É mais um episódio aqui
né, que tem que ser considerado, né, tem que ser comentado, mas serve para mostrar também que a luta pela liberdade de fato do Lula, né, pela anulação de todos os seus processos, para que ele tenha direito de ser candidato, ela tem que ser mantida, né, porque isso aqui é só mais um dos processos, tem uma série de processos fraudulentos, né, a gente sabe que se fosse fazer investigações de fato, se fosse levar uma política de justiça minimamente séria, né, onde os acusados tivessem o direito de ser ouvidos de fato, né, a situação não estaria desse jeito. Né? Então, mais uma absorção aí, mais um passo dado, mas ainda tem muito espaço para serem dados no que diz respeito à liberdade plena do companheiro Lula. Por fim, né, uma outra matéria aqui que eu já vou comentar e passar para o Vinícius comentar também rapidinho antes da gente encerrar, é a privatização da Eletrobras, que está sendo colocada aí. Ela deve causar aí um aumento de 25% no aumento da conta de luz. Né? Lembrando aí que a privatização dela já está colocada em questão aí, e a situação dos brasileiros vai ficar cada vez mais desesperadora. Né? A gente já teve aumentos aí muito consideráveis de conta de luz durante esses anos, né? Corre risco de apagão. Né? A gente vai enfrentar um problema seríssimo no que diz respeito à energia no país inteiro. E eu vou passar para o companheiro Vinícius comentar isso aí rapidamente antes da gente encerrar o programa. A questão aí da privatização da Eletrobras é uma questão muito séria. Vamos cobrir muito aqui na Causa Operária TV, nas outras imprensas do Partido da Causa Operária. E é isso que o companheiro Luan está falando, né? Um aumento aí estimado de 25% na conta de luz. O pessoal não tem nem dinheiro para comida, né? Vamos ver como é que a população vai pagar a conta de luz agora, vai ter que ficar no escuro ainda, não vai nem ter geladeira, né? É uma coisa completamente absurda. Num país aí riquíssimo em energia, não faz sentido nenhum acontecer caro como ela é nos dias de hoje. A gente ainda é assolado aí também pelas empresas privadas em diversos estados, como no Rio de Janeiro, essa praga aqui da Light, que rouba aí que saqueia aí a nossa renda há mais de 100 anos, tá? Aqui no Rio de Janeiro, o imperialismo aí da Light. E, bom, a Eletrobras é uma coisa gigantesca, né? Imagina aí uma empresa de energia elétrica do Brasil. Ela é a maior empresa de energia da América Latina e 62% ainda ela já foi atacada aí pela privatização, pelo PSDB, né? Mas ainda tem 62% do sistema que é estatal, né? E é uma monstruosidade aí o que vai ser feito e vai acarretar aí num dano até difícil de medir, né? Como a gente viu aí o que aconteceu com a Vale, né? Aquelas catástrofes, barragem, lama destruindo o rio inteiro, matando as pessoas. A da Eletrobras deve causar umas catástrofes semelhantes aí, e ainda pior, porque vai afetar o dia a dia da população, que é essa questão da luz, né? Então, vai ser uma tragédia essa privatização aí que ainda pode ser barrada, e mesmo que se. Todas as privatizações, na verdade, podem ser voltadas atrás pela reestatização por meio da mobilização popular aí, da greve, da organização dos trabalhadores. Então, temos que lutar aí contra a privatização da Eletrobras, pela reestatização completa dela, né? Falta aí 38% estatal, e pelo fim de todas as privatizações no Brasil. Mas, infelizmente, nosso programa já está acabando. Vamos ter mais notícias sobre esse assunto, como eu falei. Eu vou me despedir já e passar para lá para o companheiro Luan fechar o programa. Bem, companheiros, o Jornal das 5 vai chegando ao final aqui de mais uma edição. Né? A gente retoma aí de segunda a sexta, sempre às 5 horas da tarde, o seu jornal do final de tarde aqui na Causa Operária TV. Sempre com uma outra dupla de novos companheiros. Eu e o companheiro Vinícius, a gente volta na semana que vem. Toda segunda-feira a gente está aqui comentando as principais notícias da tarde. O sinal da Causa Operária TV segue 24 horas por dia, né? Sinal o tempo todo aí, com programação ao vivo durante o dia inteiro. Continue acompanhando nosso trabalho aqui na Causa Operária TV. O Jornal da 5 vai ficando por aqui. A gente se despede, deseja a todos um excelente final de tarde. Nos vemos novamente na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.